Deixa eu ver. Já estou mandando aqui o link pro pessoal. Lucas, Oi. pede pra Jéssica mandar no meu grupo lá, da bateria. Não, acho que dá pra me fazer isso aqui, né? Eu posso sair de boa, né? Dá, pode ser. Eu acabei de mandar no grupo. Beleza. Audiodescrição. Em uma sala, com estantes na parede e um computador em uma mesa, é dado play em um vídeo no computador. O vídeo de uma pessoa estudando em um computador e imaginando ideias do futuro. Em um escritório, no notebook, uma pessoa vê vídeo de crianças na sala de aula se imaginando o que vão fazer no futuro. Em um parque, no celular, uma pessoa vê um vídeo mostrando a importância do conhecimento no mundo. Uma lâmpada feita de quebra-cabeças é completado por mãos, formando a logo da Live do Conhecimento, com o nome escrito abaixo da lâmpada. Em um fundo rosa, os textos: Mulheres que inspiram, saúde bucal, uma garota escovando os dentes e um dente piscando ao seu lado. Logo em seguida, fotos da palestrante e dos mediadores. Palestrante, Amanda Souza. Cirurgiã dentista, especialista em ortodontia. Mediador, Jonathan Lima, músico. E mediador, Cláudio Abreu, instrutor. Todos, estamos começando mais uma live do conhecimento. Meu nome é Jonathan, eu tenho 16 anos, sou branco, tenho olhos escuros, cabelo curto, estou usando uma camisa vermelha. Atrás de mim tem uma parede branca, posteriormente um guarda-roupa preto com cinza e ao lado duas mochilas. Antes de começar a nossa live propriamente, eu queria informar que você também pode ajudar na campanha de doação de alimento do projeto Música com Cidadania. Essa ação foi criada ano passado por conta do momento difícil que a pandemia trouxe. Foram arrecadadas mais de 2 toneladas de alimento para serem doadas para as famílias carentes de Croatá. A campanha também acontece também nas live shows, no Musicando em Casa e no Festival Jovens Talentos. No lado direito do vídeo, você vai encontrar a conta do Banco do Brasil e o Pix da Associação Arte em Pauta. Caso você ache melhor doar o seu alimento, você pode ir na própria sede da associação e doar o seu alimento que ele será recebido. O tema da nossa palestra de hoje é a saúde bucal e a nossa palestrante é a doutora Amanda Souza. Boa noite, me chamo Amanda, sou dentista, tenho 27 anos, sou branca, cabelo ruivo, estou trajando uma blusa de listras, atrás de mim uma parede branca, uma janela e cortinas. Muito bem. Para a gente começar a live, eu gostaria de começar com a primeira pergunta, que é a seguinte: qual a importância da higiene bucal para o resto do corpo? Bom, time onde? Bom, a boca ela é porta de entrada para outras bactérias. Então, muitas doenças começam pela boca. Como, por exemplo, o infarto, né, do miocárdio, ela é uma doença
que também pode ter uma relação com a falta de higiene. As bactérias presentes na boca podem ocasionar uma infecção, podem contribuir. Muito bem, então, agora nós vamos para a segunda pergunta. Quais as doenças que podem surgir na boca pela falta de higiene? São várias doenças, né? As principais é o mau hálito, né? Os dentes podem ficar amarelados, ter cárie, a gengivite, que é a inflamação na gengiva, e a periodontite, que é a perda do osso, que pode levar à perda do dente também. Certo. Vamos para a nossa terceira pergunta. Muitas pessoas na internet ensinam formas caseiras de clarear os dentes. Umas usam bicarbonato de sódio ou casca de banana, que eu também já vi. Isso pode ser prejudicial? Tá em mim o áudio? Sim, pode ser prejudicial. Nenhum clareamento caseiro ou esses clareadores em casa, nenhuma dessas receitas caseiras são seguras. Por quê? Porque ele funciona como um lixamento, né? Ele não está branqueando o dente, ele está lixando o dente. Então, ele vai desgastar o dente, vai causar trincas, pode causar muita dor e sensibilidade, né? A curto ou a longo prazo, se a pessoa ficar fazendo uso desse clareamento. Então, é um falso clareamento, né? Ele não clareia o dente, ele desgasta as camadas do dente. Então, o único clareamento seguro é acompanhado por um dentista. Muito bem, né, pessoal? Fica a dica, tá? Não fiquem seguindo esses tutoriais na internet. Procure um profissional. Vamos para a nossa quarta pergunta. A afta está ligada à falta de higiene bucal? Como é possível evitá-la? Sim, sim. A afta ela pode ser causada pela falta de higiene bucal. A afta ela é uma lesão, né? Uma ferida na boca. Ela pode ter várias causas, mas a principal é a falta de higiene. Outras causas que eu posso também estar citando é falta de vitamina D e C, né? A imunidade baixa pode causar aftas, excesso de alimentação ácida, né? Limão, refrigerante, esses alimentos em excesso também podem ocasionar aftas. E outra coisa importante, a afta, ela dura em média de 14 a 15 dias. Se passa disso, se dura um mês, 20 dias, deve procurar o dentista, porque já pode não ser mais afta, pode ser o início de alguma doença, como um câncer de boca, uma herpes, alguma doença mais séria. Porque a afta, ela costuma regredir sozinha, né? Ela pode ser uma lesão causada até mesmo por pancadas, esportes, o hábito de morder bochecha, lábio. Muitas vezes o paciente precisa utilizar aparelho, então a mordida não está correta, então ele fica sempre mordiscando o lábio. Então, tudo isso pode ocasionar a afta, inclusive a falta de higiene. Pois fica a dica, viu, pessoal? Quando você tiver uma afta, se ela persistir por mais de 14 dias, você já tem que procurar um profissional para saber o que é. Só lembrando que você não se esqueça de se inscrever no canal, também deixar a sua curtida, o seu nome e o seu sobrenome aqui no chat da live. E também, se você quiser deixar sua pergunta no final da live, a gente vai responder. Vamos para a quinta pergunta. A higiene bucal de uma grávida influencia na saúde do seu bebê? Se sim, de que forma? Sim, sim, está diretamente ligado, né? Durante a gestação, ocorrem várias alterações no corpo da mulher, né? Alterações hormonais. Muitas vezes elas sentem enjoo, não conseguem enjoar um creme dental, não conseguem escovar direito. Então, tudo isso pode facilitar a presença de uma inflamação na gengiva, um sangramento na gengiva e até mesmo cáries. Então, a melhor forma de cuidar é fazer o pré-natal odontológico. Atualmente, todos os PSFs, o SUS dá como indicador, né, na odontologia,
que todas as gestantes têm que ter acompanhamento pelo dentista. Porque antigamente tinha um mito, né, de que não podia fazer procedimento com dentista quando estava grávida, que era perigoso perder o bebê. Então, tem vários mitos antigos de que a grávida não poderia estar indo para o dentista. E é ao contrário, ela tem que sempre ir ao dentista, manter o pré-natal odontológico em dias, para a dentista ver se ela tem necessidade de fazer uma limpeza, uma raspagem, alguma restauração para não atrapalhar o bebê. E como poderia atrapalhar o bebê essa falta de higiene, essa falta de cuidado, ou a necessidade de algum tratamento? O bebê pode nascer com baixo peso e até mesmo prematuro, né? Aproveitando que a gente está falando disso, tem a questão dos antibióticos, né? Tem muita mãe que chega no consultório dizendo que os dentes estragaram por conta do antibiótico, né? Ah, meu filho tomou muito antibiótico e tá com os dentes amarelos, é por isso que ele tá com todos os dentes cariados, é por conta do excesso de antibiótico. E assim, o antibiótico em si, ele não causa cárie. O antibiótico, ele tem açúcar, né? Então, assim como qualquer alimento, qualquer resto de alimento, qualquer açúcar que ficar no dente, se não for removido, vai contribuir para a cárie. Então, o que contribuiu para a cárie não foi um antibiótico que causou a cárie, foi a mamãe não ter o cuidado de escovar o dente da criança após tomar a medicação, né? Porque a maioria deles são doce e com açúcar. Com exceção da tetraciclina, né? As pediatras hoje em dia quase não usam tetraciclina, não recomendam durante a gestação e nem quando está tendo a formação dos dentes, porque eles deixam os dentes acinzentados, mas também não contribuem para a formação de cárie. Então, eles só deixam o dente acinzentado. Então, muitas pediatras, dentistas e médicos não estão optando pela tetraciclina, somente os outros antibióticos. Muito bem, né? Mais um cuidado que tem que se ter com as gestantes, né? Vamos para a próxima pergunta. O que é gengivite e como é realizado o tratamento? Bom, a gengivite, ela é uma inflamação na gengiva. É quando a gengiva fica inchada, alta, ela é sangrante, né? Ela é sangrante ao toque, então se você escovar, tocar, às vezes a gengiva começa a sangrar sem fazer nada. Então a gengivite é isso, é o sangramento da gengiva, o inchaço da gengiva, que pode causar muita dor também. Então o paciente que tem gengivite, ele muitas vezes não consegue escovar os dentes, né? Ele não teve uma higiene boa, ele formou a gengivite e depois formou a gengivite, aí é que ele não conseguiu escovar, porque a gengiva dói, né? Então, assim, ele é causado por quê? Pelo excesso, pela sujeira que fica nos dentes, né? A gengivite é o quê? É uma placa que se forma, né? Primeiro, a pessoa fica mais de 14 dias sem fazer a escovação correta. Aí começa a formar um biofilme. O biofilme, ele é uma camada fina da junção de sujeira com bactérias. Então, essa primeira camada fica formando no dente e os alimentos vão entrando na gengiva. Então, a gengiva inflama, sangra e dói. E aí, como é que é o tratamento da gengivite? Primeiro, tem que procurar um dentista, né, para ele orientar, para ver onde é que o paciente está errando, né, se ele não está fazendo a escovação como deve ser, se ele está deixando de usar o fio dental, se ele está negligenciando algum cuidado na escovação para melhorar essa escovação para não voltar a gengivite. Fazer um tratamento com o dentista também, né, de limpeza ou de raspagem, se precisar, e ver a questão dos hábitos alimentares, porque, digamos, eu passo, né, para o meu paciente que tem gengivite para escovar os dentes 3 vezes ao dia. E aí o paciente passa o dia inteiro beliscando doce, não come só nos horários das refeições, come além. Então, às vezes, pode estar errando nisso aí, né? Então, tem que ver como é que está a escovação, como são os hábitos desse paciente, como é a alimentação, porque tem alimentos que ajudam os dentes e tem alimentos que atrapalham. Os alimentos que ajudam são castanhas, esses leguminosos, frutas, leite, eles todos ajudam a proteger e blindar o nosso dente. Alimentos ricos em açúcar, carboidratos, eles atrapalham a nossa vida, porque eles são os alimentos que ficam grudados no nosso dente, que o açúcar é o predileto da bactéria se alimentar.
Então, é isso, né? Tem que ter todo esse cuidado e tem que ter acompanhamento. Quem tem gengivite tem que estar no dentista pelo menos a cada 6 meses, né? Porque também tem um fator genético. Tem muita gente que tem gengivite por fator genético, ou seja, ele tem uma facilidade de acumular sujeira. Mesmo ele tendo cuidado, a escovação direitinho, ele tem a predisposição genética a acumular mais sujeira nos dentes. Então, esse paciente tem que entrar em acordo com o dentista para ver, né, se é de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, porque uma pessoa, digamos, normal, que não acumula tanta gengivite, né, tanta inflamação gengival e resto de alimento, ele precisa ir no dentista pelo menos uma vez ao ano, né? Um paciente que tem todos os cuidados direitinho, uma vez ao ano é o suficiente. Agora, um paciente que tem problema de gengivite ou outros problemas bucais, ele tem que ser acompanhado pelo dentista com mais frequência. Muito bem. Então fica aí, né, pessoal, a orientação. Vamos higienizar a boca direito, se alimentar direito, né, cortar o que favorece as bactérias. A próxima pergunta. O que é bruxismo ou bruxismo e se é o dentista que faz o tratamento? Certo. O bruxismo, ele é o hábito de ranger ou apertar os dentes. Geralmente o paciente faz esse movimento, esse é o ranger. E tem o apertar, que ele fica só forçando um dente no outro. Assim, esse é o hábito, né? Esse bruxismo, ele pode ser causado por inúmeras causas. Então, o tratamento também vai depender da causa do bruxismo, né? Tem pessoas que já têm o bruxismo, né? A predisposição a ter bruxismo, e tem outras pessoas que acabam desenvolvendo bruxismo durante a vida, como, por exemplo, pacientes com ansiedade, pacientes com depressão, pacientes que têm a oclusão, a mordida errada. Então, assim, o paciente ansioso, muitas vezes, ele tem alguns hábitos ruins, como roer unha, como morder objetos. Às vezes, ele também tem, por conta da ansiedade, essa tensão muscular, né? Ele fica estressado, fica ansioso, então aquilo causa uma rigidez muscular, né? Os músculos sentem dor. Então, a ansiedade é o mal do século, a depressão. Então, tem muitos pacientes com bruxismo. É rotina já a gente atender paciente com bruxismo. É muito comum mesmo. Outros problemas que podem também levar, além do bruxismo, né? O bruxismo também pode levar o quê? A trincas, né, no dente, quebrar a restauração. Então, o paciente vai sentir sensibilidade, o paciente sente dor muscular. Então, o bruxismo é o quê? É um problema mandibular, né? É a tensão aqui, nesse músculo. E no osso também. Então, geralmente, o paciente fica mais tenso durante o dia, mas ele diagnostica, percebe à noite. É mais comum noturno, o paciente está dormindo e está rangendo os dentes, está batendo um dente no outro. Geralmente, a pessoa que dorme do lado escuta o barulho dele batendo o dente. Se ele tem um dia estressante, um dia ruim, piora. Então, é bem complicado o diagnóstico do bruxismo, porque a gente tem que ver todo o histórico do paciente. Então, o tratamento não é só com o dentista, né? Sim, também com o dentista, né? E muitas vezes, só usar o aparelho ortodôntico pode melhorar bastante ou até solucionar. Mas, às vezes, é necessário fazer uma placa de bruxismo. A placa de bruxismo é aquela mesma placa que os boxeadores usam, né? Para lutar, para se proteger. Então, é aquela placa de acrílico bem grossa e bota para os dentes não tocarem. Para quê? Para evitar que esses dentes continuem quebrando e fraturando. Porque, às vezes, o paciente está quebrando a restauração, volta para fazer a restauração e essa restauração só vai parar de quebrar quando ele começar a usar a placa para esses dentes não tocarem mais. Mas tem outros tratamentos além da placa de bruxismo, né? Tem o tratamento com o fisioterapeuta. Ele pode fazer a parte da acupuntura, do relaxamento muscular. Tem os exercícios também que podem ser feitos para desprogramar essa dor, para relaxar, né,
para doer menos, porque o paciente sente muita enxaqueca, né? Não só a dor muscular, mas a enxaqueca também, muita dor de cabeça. Então, tem um acompanhamento de vários profissionais além do dentista. Olha só, né? Quantas pessoas aqui não sabiam o que era bruxismo, né? Também que isso não é uma mania, né? Isso é consequência de vários fatores, como a doutora já explicou. A palestra de hoje teve como tema a saúde bucal, né? Só que muita gente não sabe a importância e não sabe como fazer uma escovação correta. Então, eu queria pedir para a doutora explicar como fazer uma escovação correta. Pronto. Vou pegar aqui essa boca aqui para facilitar, né? Espero que vocês... Tá dando para ver direitinho, né? Assim, existe uma forma padrão de fazer a escovação, mas a gente também individualiza dependendo da necessidade do paciente. Por exemplo, o paciente que usa aparelho, a gente tem que adaptar a escovação, vai ser uma escovação diferente. Pacientes que... Como é outra coisa, meu Deus? Paciente infantil, né? A gente também pode adaptar a escovação para fazer uma escovação mais simples, né? E também pacientes que têm problema de raiz exposta, né? De recessão gengival. O paciente que tem recessão, a escovação também vai ser individualizada. Mas tem a forma padrão de escovar, que é a mais comum para todo mundo, a mais fácil, né? E é o básico para evitar qualquer problema bucal, né? Então, vamos lá. Primeiramente, a gente não pode colocar força, né? Que é... Pronto. Que é uma das principais, que é mais comum, né? Os pacientes colocarem muita força e achar que a força é que está limpando o dente. Não é a força, é a técnica. A gente tem que usar uma técnica e tem que ser delicado, porque se a gente botar força, vai perder as camadas do dente, o dente vai ter sensibilidade e sentir muita dor. Então, sempre com delicadeza, sem força, porque não é a força que vai limpar, viu? São os movimentos da escova. Então, aqui, a gente pegar uma escova macia, vamos dividir em 4 partes, né? A parte aqui de fora, que é a que a gente sorri, a parte onde a gente tritura os alimentos, né? Coloca os alimentos para morder, para mastigar, a parte de dentro e, por último, a língua. Vou pegar aqui na boca. Pronto. Primeiramente, a gente vai escovar os 4 primeiros da frente, a gente vai pegando de 2 em 2, né? No caso, 4, os 2 de cima e os 2 de baixo. Primeiro a frente. Tem muito paciente que pega, escova assim, aí quando chega aqui só faz assim. Se passar assim, não vai estar escovando todo o dente. Então, tem que manter os movimentos circulares na frente até o final dos 2 lados. Então, esse é o jeito certo. Pegando os dentes e as gengivas. Como eu falei, essa é a forma universal, padrão. Se o paciente tiver recessão ou outros problemas, é outra escovação especial para ele. Aí, depois, a parte que a gente usa para mastigar os alimentos, a gente vai escovar por cima, né? Segunda parte. Movimento de vai e vem, vai e vem. Em cima, a mesma coisa, movimento de vai e vem. De dentro para fora. A gente vai puxar, ó, a parte de dentro aqui da língua, ó, da gengiva, expulsando, como se estivesse varrendo mesmo. Não esquecer também, antes de fazer a escovação, fazer a utilização do fio dental. Deixa eu ver se eu trouxe um fio dental aqui. Enfim, o fio dental a gente tem que usar um pedaço grande, mais ou menos da largura dos ombros, assim, e passar dente por dente. Cada espaço do fio é para ser usado em um dente. Você não pode usar o mesmo fio, o mesmo pedaço em todos os dentes, senão você vai tirar a sujeira de um dente e passar para o outro.
Então, você vai enrolar todinho o dedo, deixar no outro e ir passando devagar e guardando sujo no dedo e tirando um pedacinho limpo. E vai passando dente por dente, abraçando os dentes, né? Limpando com delicadeza e cuidado também. E tem muito paciente quando vai passar o fio dental falar, quando eu passo fio dental, sai um cheiro ruim ou sai sangue. Isso aí é porque não tem o hábito de passar o fio dental todos os dias. Se passar todos os dias, o fio dental não vai sair com cheiro ruim e nem vai sangrar a gengiva. E também usar com delicadeza o fio dental para não machucar as gengivas, né? Que se entrar com força, pode machucar mesmo e realmente sangrar. Mas tem que entrar devagar, abraçando os dentes. E, por último, a língua. A língua é muito comum ter mau hálito por conta da falta de escovação da língua, que também faz acumular uma massa branca, a língua fica com a coloração diferente da que é para ser, né? Então, sempre escovar os dentes direitinho, usar o fio dental, escovar a língua. O enxaguante bucal, ele não é obrigatório, mas se o paciente tiver como comprar, como usar, é bom também para complementar, sempre usar o enxaguante bucal sem álcool. Olha só que legal, né? Quem aqui não sabia do fio dental, que tem que sempre tirando e enrolando? Eu mesmo confesso que aprendi hoje, né? Mas, continuando a palestra. Com relação às escovas de dente, existe um tempo certo para descartar a escova e qual é esse tempo? Sim, existe um tempo certo, né? A escova ela vai perdendo a eficácia dela com 3 meses. Então, é como eu sempre digo, são 4 escovas por ano, porque a cada 3 meses tem que trocar a escova. E sempre que a pessoa tiver um resfriado, inclusive, né, quem já teve Covid, trocar a escova. Por quê? Porque são bactérias fortes, são infecções fortes, e elas vão ficar na escova. Então, tem que jogar fora. Sempre que tiver um resfriado, trocar. Quem teve Covid, trocar. Então, é a cada 3 meses. Muito bem. Então, agora saindo das escovas e indo para o creme dental. Existe algum creme dental que a gente pode dizer, esse é melhor do que esse, ou esse é prejudicial? Pode-se dizer que sim ou que não? Sim. O creme dental ideal é o creme dental que não é abrasivo, né? Geralmente, os cremes dentais que têm cor, eles são abrasivos, né? Então, sempre dá preferência pelos cremes dentais da cor branca, né? Creme dental que clareia, ele só desgasta o dente, com o tempo vai ser uma sensibilidade, um problema futuro, então nunca comprar creme dentais que dizem que clareia o dente, porque só o que clareia realmente é o clareamento supervisionado e feito pelo dentista. Outra coisa importante do creme dental é o valor de flu, né? O flu abaixo de 1.000 ppm, ele não tem função, então tem que ser de 1.000 a 1.500. Quando você pega o creme dental, no rótulo tem dizendo a quantidade de flu que vem, né? Inclusive, para paciente infantil, tem que ser creme dental com flu. E já que a gente estava falando de escova e creme dental, outra coisa importante, né? Tem muitos pacientes, a maioria, né? Guarda a escova no banheiro, né? É normal. Então, eles deixam próximo ao vaso sanitário. Eu não gosto muito de escova que tampa com essas tampinhas. Por quê? Porque causa fungo, né? Mas, como a escova às vezes fica próximo do banheiro e é guardado com outras escovas da família, porque o certo é nenhuma escova ficar perto da outra. Mas como às vezes tem mais de uma escova no banheiro junto, o ideal é melhor ter a tampinha. Aí como é que a gente faz para evitar dar fungo nessa tampinha? Quando terminar de escovar e lavar a escova, ter o cuidado de secar ela um pouco, ou com papel higiênico, ou com algum lenço. E guardar ela sequinha dentro da tampa, porque se ficar acumulando umidade pode dar fungo, né? Mas é melhor usar a tampinha para não ter contato com as bactérias que estão ao redor do banheiro, principalmente do vaso sanitário, tá bom? É isso. Muito bem. Então aí, né, pessoal, vamos tomar cuidado com os cremes dentais, o cuidado também com a escova para não ter a proliferação de fungos e manter longe das outras escovas, dos seus familiares e também do sanitário. A minha última pergunta da minha participação você como profissional da área da saúde bucal, o que você mais gosta na sua profissão?
O que eu mais gosto é de ver é o olhar das pessoas, né? Quando eu resolvo os problemas dela, quando eu alivio uma dor, a forma como as crianças me tratam, como se eu fosse uma fada do dente. E também a questão de devolver a autoestima, né? Tem muitos pacientes que chegam que não conseguiam nem escovar os dentes de jeito nenhum, cheio de problemas, com depressão. Então, a gente consegue fazer parte, né, da mudança, da transformação da vida dessas pessoas. Então, é muito gratificante poder devolver o sorriso para as pessoas, né? É isso. Muito bem, a live está muito boa. Antes de passar a mediação para o próximo mediador, eu queria fazer um lembrete a todos. Você que está aí na live, não se esqueça de fazer a sua doação para a campanha de doação de alimentos. No lado direito tem a conta do Banco do Brasil e o Pix da Associação Arte em Pauta. Esses alimentos serão doados para as famílias carentes aqui da nossa cidade. Ou se você também preferir fazer a doação do alimento, você pode doar na própria sede da associação que seu alimento será recebido. Agora nós vamos passar a mediação para o mediador Cláudio Abreu. Bem, primeiramente, meu boa noite a todos. Queria dizer que é um prazer estar aqui participando e adquirindo novos conhecimentos com a minha querida doutora Amanda. Dizer que é um prazer estar conhecendo vocês, estar participando aqui e adquirindo vários conhecimentos, algumas que eu já tinha visto, mas não lembrava mais. E aí está sendo muito importante para mim isso também. Então, meu nome é Cláudio, tenho 25 anos, tá? Sou pardo, tenho cabelos escuros, cabelo cortadinho baixinho, tá? Estou de barba feita, estou com uma blusa branca com mangas verdes, mais precisamente é uma camisa da Orquestra Filarmônica Estrelas da Serra, tá? Ela tem até o brasão da orquestra e o nome. E atrás de mim, eu estou numa sala isolada acusticamente, com espumas acústicas, e atrás de mim tem um banner para representar a música com cidadania, que é basicamente o que o projeto realiza. E para dar continuidade à nossa palestra, eu queria perguntar para a doutora Amanda, ainda falando sobre escovação, eu queria que você falasse para nós se existe um número máximo de escovação que devemos fazer no dia, quantas são, se existe uma duração, por exemplo, se é de 1 minuto, 2, 3, e queria que você explicasse para a gente. Certo, boa noite. Vamos continuar, né? É uma pergunta muito boa, muito pertinente. Então, o excesso de escovação também faz mal, né? Então, é legal essa pergunta do máximo de escovações, porque, assim, não é assim, comi uma maçã, eu vou escovar os dentes. Não é assim, comi uma castanha, eu vou escovar os dentes. Não é. Não é toda hora que tem que estar escovando os dentes, porque também o excesso de escovação vai desgastar o dente, vai fazer mal para o dente, principalmente se colocar muita força, né? Então, o ideal é escovar de 2 a 3 vezes ao dia. É o suficiente, desde que seja uma escovação bem feita. Não precisa estar escovando o tempo inteiro. Precisa fazer uma escovação bem feita, bem realizada, que realmente dura mais tempo, né? Porque aquela escovação que você só passou a escova e saiu, não serviu de nada. Então, a escovação ela tem que ser feita com calma, sem muita pressa. Então, tem uma duração de 3 a 4 minutos, né? Então, a gente começa com o fio dental. Então, o fio dental ele já é um processo que vai demorar um pouco, porque você vai passar dente por dente. Depois, tem a escovação, né? De todas as partes, pegar todas as áreas do dente. A questão de limpar a língua também é importante, né? Ou usar a escova mesmo para limpar a língua, ou limpador. Então, todo esse processo demora. Inclusive, tem também o enxaguante bucal, que pode ser utilizado para finalizar. Então, a escovação, ela dura, em média, 1 minuto, 2 minutos, 3. Vai depender do tempo que você vai pegando habilidade para fazer essa escovação, né? Porque é um processo demorado se for realmente feito da forma correta. Ótimo. Tudo bem, então. Amanda, eu já ouvi falar sobre alguns determinados tipos de alimentos que mancham os dentes, deixam ele meio amarelado. Por exemplo, já ouvi falar no café e no refrigerante. É verdade isso? Existem alguns outros alimentos que podem manchar o dente? Sim, é verdade. Alimentos com corantes, né? Hoje em dia a gente não está livre do corante.
A gente pensa que está comendo coisa que não tem corante, e tem. Tudo, quase tudo tem corante, tem tempero, a carne, o feijão, tudo é temperado, tudo é condimentado. Então, a presença do corante é muito forte no nosso dia a dia, né? Nos rótulos a gente vê, né? Colorido artificialmente, a gente sempre vê, né? E outras coisas que a gente nem sabe que tem, né? Tem o café, tem o refrigerante, o vinho, o energético, então todos eles coram o dente. Mas o que é que faz corar o dente? É o excesso de consumo, né? Tudo consumido com moderação e o paciente tendo cuidado com a escovação, ele não vai deixar o dente escuro, né? O problema é o excesso de consumo, aquele hábito de consumir a mesma coisa, por exemplo, café, né? Quem é viciado em café sabe, toma café o dia todo. Então, assim, se a pessoa tiver cuidado com a escovação, vai diminuir as chances desse manchamento, mas ele mancha com o tempo, com a frequência que o paciente utiliza aquele alimento em específico, né? E também tem a questão do processo de envelhecimento natural, né? O envelhecimento, ele causa o escurecimento do dente, é natural. A criança, quanto mais jovem, mais o dente é branco e ele vai escurecendo durante o longo da vida, né? O envelhecimento natural. Então, a gente pode lançar a mão, né, do clareamento, que tem 2 tipos de clareamento, que é o de consultório e o caseiro, e eles são bons aliados para manter os dentes brancos, caso a pessoa tenha desejo, né, de clarear os dentes mais, e também quem acha que manchou o dente com o excesso de algum alimento, né, que ficou amarelado, né, até mesmo quem usa aparelho reclama bastante que quando tira o aparelho, os dentes ficam amarelos, porque por conta da montagem do aparelho, do bracket que está no meio do dente, então os corantes eles vão pigmentar mais fácil, vão ter mais facilidade de colar lá, né? Porque o dente, por conta da saliva, do fluxo de beber água, às vezes ajuda a sair esse pigmento. E o aparelho, ele atrapalha, né, a limpeza. Então, ele ajuda os alimentos pigmentados a ficar ao redor do bracket, né? E do dente. Ótimo, muito bem. Eu queria que você falasse para a gente um pouco agora sobre sensibilidade. Por que que às vezes quando tomamos algo quente ou gelado, os dentes doem? Então, a sensibilidade causada ao frio, ao quente e ao doce é causada por várias coisas, né? Esse é o diagnóstico de sensibilidade dentária, né? A sensibilidade dentária é desenvolvida com alguns hábitos que a gente tem, hábitos ruins, né? Como, por exemplo, a escovação com força. Sempre estou aqui repetindo isso, né, durante a live, que a escovação tem que ser sem força, porque não é ela que limpa os dentes, é a técnica, é o jeito. Então, quanto mais a gente se acostuma a escovar com força, mais desgasta as camadas do dente, né? Outros problemas também que causam sensibilidade é a recessão gengival. É quando a gengiva sobe e a raiz fica um pouco exposta. Então, essa raiz, ela não tem muita proteção igual o nosso dente, a nossa parte que está exposta, né? Que está atrás, dentro da gengiva, ela é mais sensível. Então, quando o paciente sofre retração gengival, a recessãozinha gengival, ela sente muita dor. Então, é a sensibilidade dentária, né? Dentes quebrados, que pode ser ocasionado pelo bruxismo, né? Que a gente já falou aqui. O bruxismo causa, né, a quebra, a trinca dos dentes. Então, um dente fraturado, trincado, com a restauração quebrada, a restauração ruim, a gente sente que infiltrou, né? Que entra, quando bebe água, sente dentro do dente. Quando bebe café, sente entrar dentro do dente. Então, isso tudo causa sensibilidade. Às vezes, o paciente não sabe que está com a fratura no dente, não sente que a restauração baixou muito, desgastou muito a restauração, então vai ficar o dente mais exposto, precisa refazer, né? E também a questão da dieta. Pacientes que usam muito, se alimentam muito com alimentos ácidos, né? Com o tempo ele vai corroendo o dente, né? Então o dente fica mais sensível porque ele vai perdendo as camadas, né? O tratamento da sensibilidade vai depender da causa, né? Então, tem que ter uma consulta individual com o dentista para ver o que é que está causando essa sensibilidade. Se tem uma restauração quebrada, se são todos os dentes que estão sensíveis,
Porque o tratamento, ele vai desde você refazer uma restauração, fazer um tratamento para bruxismo, ou simplesmente usar um creme dental para sensibilidade, para diminuir essa sensibilidade, porque também tem no mercado esses cremes dentais para sensibilidade. Então, eles ajudam muito a diminuir para a pessoa ter mais qualidade de vida, conseguir tomar um sorvete, conseguir se alimentar normalmente. Ótimo, muito bem. Bom, grande dicas aí, viu? Show de bola. Você já falou pra gente que a má escovação dos dentes, até mesmo não escovar a língua, pode causar o mau hálito. E eu queria saber se existe algum outro fator que pode influenciar o mau hálito. Sim. Sim, tem outros fatores além da escovação, né? O principal vilão no mau hálito é a questão de não escovar a língua, né? Ficar aquela massa branca na língua, esbranquiçada. Aquilo ali prolifera fungos, então tem um cheiro ruim, assim como os restos de alimento que ficam entre os dentes também causam um cheiro ruim, né? Então é a falta de higiene adequada. Mas outros problemas que têm a ver com o mau hálito problemas respiratórios, pacientes que têm problema de rinite, sinusite, pacientes que roncam durante a noite, né? Que têm o hábito de dormir com a boca aberta, que são respiradores bucais, né? Então, o paciente que respira pela boca, ele atrapalha a salivação, porque a saliva ela é um limpador natural dos dentes. Então, ele meio que lubrifica, dá brilho e ajuda o dente as bactérias não se instalarem ali. Então, o paciente que é respirador, ele está toda hora causando ressecamento da boca. Então, tem que tratar esse problema, né, de respiração, rinite, sinusite, desvio de septo. Então, o paciente que ronca também tem que ver um tratamento para o ronco, evitar dormir de papo para cima, dormir de lado, porque às vezes quando a pessoa dorme assim, ronca mais, dorme de lado, diminui o ronco, aumenta a salivação, e tanto causa mau hálito, como também pode ajudar na proliferação da cárie, né, pela falta de saliva. E outro problema também é problemas intestinais, às vezes tem algum problema, constipação, esses problemas também causam mau hálito. Nossa, que interessante. Eu mesmo não sabia. Muito interessante mesmo. Eu queria pedir para o pessoal que está participando aí da nossa palestra que deixasse o seu nome para a gente registrar a participação, tá bom? Deixa o like aí para a gente, para ajudar a gente a cada vez crescer mais e trazer mais e mais palestras informativas como essa. Então, continuando, eu queria saber agora, voltado um pouco para as crianças, a partir de quantos anos de idade, né, devemos começar a fazer higiene bucal nas crianças? Então, ótima pergunta. Tem muita gente que acha que dente de leite não tem importância, que vai trocar, que isso não vai atrapalhar nos permanentes, muito pelo contrário. O cuidado com o bebê é desde que ele nasce. Então, por isso que é importante o pré-natal odontológico, porque assim que o bebê nasce, já tem que fazer a higiene. Mesmo sem dentes, a gente vai fazer a higiene da língua. Por quê? Porque às vezes não. Quando a mãe está amamentando o bebê, a língua fica com o resto do leite, né? Aquele leite a gente sabe que não tem açúcar, então não tem tanto risco de cárie, caso a criança tenha dente, mas aquele leite ele vai acumular na língua. Então a mãe já tem que, desde que o bebê nasce, já tem que ter esses cuidados. Então, como é que a gente pode limpar essa língua? Com uma gaze ou com a fraldinha, né? Aquelas fraldinhas de pano antiga que a gente antes utilizava, molhar com água limpa, filtrada, né? Água que a gente bebe, e passar na língua do bebê. E o bebê não vai dar trabalho, ele vai utilizar, vai deixar, porque a gente só passa na língua e a criança às vezes até ajuda mesmo fazendo pressão para limpar a própria língua. Porque, assim, deixar esse resto de leite na língua do bebê pode ocasionar muitos problemas. Porque ali vai se acumular fungo. Então, o bebê pode ter diarreia, pode ter febre, ele pode adoecer bastante. E muitas vezes a mãe está procurando uma causa para o bebê ficar doente, para o bebê ficar com diarreia, para o bebê estar com febre o tempo inteiro. E às vezes
é o excesso de fungo que está na boca, a falta de higiene com a boca do bebê. Então, desde que ele nasce, já tem que cuidar da higiene da boca do bebê. A questão da escovação em si, com escova, assim que nasce o primeiro dente, já é para fazer a escovação. O primeiro dente do bebê, o nascimento dele varia muito, né? Depende muito. Tem bebês que com 7 meses já sai o primeiro dente, mas o normal é entre 7 meses a 1 ano sair o primeiro dente. Então, essa é a fase da gente comprar a escovinha infantil e começar a fazer a escovação com creme dental, com Flu sempre, e não botar a quantidade grande, quantidade muito mínima. É só para melar a escova, porque realmente o bebê só vai engolir nessa idade, né? Não sabe cuspir. Então, a gente não pode utilizar muito Flu para não fazer mal. Então, creme dental a gente usa, mesmo tendo só 1 ou 2 dentes, mas a gente só encosta o creme dental na escova e faz a higienização, a escovação dos 2 dentes, dos 3, dos 4 dentes, até ter os outros. E outra coisa, não dá para a criança escovar o próprio dente, porque tem mãe que, criança com 2, 3 anos, escova o dente sozinho. Para ele é uma diversão, mas aí ele não está sabendo escovar. E a cárie no dente de leite pode influenciar no dente permanente, pode ajudar a cariar o dente permanente, pode atrapalhar até na formação do dente permanente e no momento dele sair nos dentes, né? Dos dentes permanentes saírem na boca. Então, a cárie no dente de leite, ela é tão ruim quanto no permanente. Então, a gente tem que ter o cuidado, tem que fazer a escovação. As mães têm que fazer, porque a criança não tem coordenação motora ainda. Ela vai conseguir ter uma coordenação motora boa com 6, 7 anos, né? Então, antes disso, a mãe tem que fazer a escovação do bebê. Eu sei que é difícil, eu tenho um sobrinho, eu tento escovar, é difícil, mas a gente leva na brincadeira. A gente tem que dar o exemplo. Como é que a gente dá exemplo? Eu deixo ele escovar meus dentes e depois eu escovo os dele. E assim a gente brinca, se diverte, ele não percebe. Porque se eu pegar ele e for escovar, ele não vai querer deixar. Então, o ideal é a gente ter que estar sempre ludibriando a criança para poder conseguir fazer a escovação. Ou seja, tem que ter toda uma didática para poder dar certo, né? Conseguir. Show de bola, muito Exatamente. legal. Essa dica aí vai servir para o futuro de muita gente. Muito, Então, muitos futuros papais. mudando um pouco o foco aqui, falando um pouco sobre você, Amanda, eu queria lhe perguntar o que foi que lhe inspirou a escolher a sua profissão de dentista. Ou você diria que foi a você que escolheu a profissão, ou foi a profissão que ele escolheu? Como é que foi esse processo? Foi um processo natural, né? Meus pais me tiveram muito jovem, né? Minha mãe me teve com 16 anos. Então, ela não tinha noção e nem tinha orientação. Naquele tempo, as coisas eram bem mais difíceis, né? Acesso à informação era muito mais difícil. Então, ela não conseguiu dar os cuidados necessários, né? Uma escovação boa, uma higienização boa. Então, com 7 anos, eu já estava no dentista, fazendo restauração, fazendo obturação grande em dente de leite, né? Ainda bem que ela teve o cuidado de levar no dentista, mas ela não sabia fazer a escovação, achava que não tinha jeito também, né? Criança dá trabalho. E aí eu comecei a ir para o dentista muito cedo e eu me identifiquei com a profissão, eu gostava do jeito que ela me tratava, com cuidado. Eu lembro desse dia de eu ir no dentista. Eu tenho a lembrança de eu com 7 anos no dentista, e a dentista super legal, me dava luva para me brincar de balão em casa. Então eu falei para minha mãe que eu queria ser dentista, só que ela pensou assim, não, é só mais uma coisa, que ela já disse que queria ser bailarina também. Então é assim, coisa de criança mesmo, né? Então nem deu bola. Mas, assim, durante a escola eu percebi também, né, que eu gostava dessas matérias, né, da área da saúde, sempre me identifiquei, sempre gostei dessas coisas, matéria, sempre gostei de biologia, ciência, não gostava de matemática, então foi indo mais pelos meus gostos também, né, foi aperfeiçoando, né, e aí deu certo, até hoje. Legal, legal, muito legal. É bom ouvir um pouco sua história, né, até para servir de inspiração para os futuros dentistas aí que quiserem seguir no ramo, muito legal mesmo, tá? Eu agradeço. E eu queria até deixar aqui, antes da gente continuar, um spoiler para vocês, tá bom? Queria dizer que em breve, a doutora Amanda também não sabe, beleza? Mas assim que acabar a pandemia, todo esse momento aí, você será convidada de novo para ministrar uma palestra na nossa futura quadra de eventos,
tá bom? Nossa, Na muito nossa nova, obrigada. na nossa nova sede, que as obras começarão ainda este ano, se Deus quiser, tá bom? Então, desde já, sinta-se convidada a, mais uma vez, vir compartilhar conhecimentos e estar ajudando a gente a ter cada vez uma saúde melhor, tá bom? Muito É, obrigada, muito a obrigada. gente que, Vai ser um a gente que prazer. agradece de coração, tá bom? Por todo esse conhecimento que você está passando. Continuando, eu queria colocar a conversa agora um pouco mais para o momento atual. Queria saber como é que está sendo os atendimentos odontológicos durante a pandemia. Como é que vocês fazem por conta dessa questão da proliferação, né, da questão da contaminação? Como é que está sendo o processo de atendimento dos pacientes, principalmente os que necessitam de uma consulta presencial? Boa. O momento atual que a gente vive, né, é esse. Então, a gente teve que se adaptar, a gente teve que estudar, a gente teve que ver o que a gente poderia melhorar para não parar, né? O início do ano passado foi muito complicado, porque tinha essa cobrança da gente estar lá e tinha um medo, né? Então, tudo foi muito novo para a gente ainda está melhorando, Sim, aperfeiçoando. Então, a gente agora aprendeu, né? Porque dentista sempre teve que usar jaleco, sempre teve que usar a máscara, sempre teve que usar um óculos de proteção, um gorro, mas agora redobrou os cuidados. Agora a gente usa também, além do jaleco, um avental descartável, que cada atendimento a gente tem que descartar. A gente usa aquela outra máscara, né? A N95, que ela é mais forte. Tem o Face Shield, que cobre o rosto inteiro. Então, assim, é um conhecimento novo, né? É um aprendizado novo. Então, assim, mudou totalmente o atendimento, né? Atendimento, no início era só urgência, né? Sempre que dá o lockdown, é só urgência, a gente só tratando dor, porque, assim, todos os profissionais da saúde estão expostos, né? Mas o diferencial maior do dentista é que o paciente tira a máscara para a gente atender ele. Então, aquela contaminação fica no ar durante 4 horas. Então, a gente não pode tirar a máscara dentro do consultório, a gente não pode tirar para respirar um pouco. Então, é muito difícil, está sendo difícil, mas a gente está se adaptando, a gente está aprendendo. E, assim, para cada dia melhorar e para continuar mantendo esses cuidados, porque a gente sempre esteve expostos, só que a gente não tinha tanta noção do perigo, né? Então, é para sim. a vida toda, principalmente para o dentista, essa paramentação toda é para a vida toda, é para a vida toda. A gente vai continuar, mesmo depois que, se Deus quiser, passar tudo isso, todo mundo tiver vacinado, a gente vai ter que continuar com esses cuidados, porque tem outras doenças, outros problemas que ficam lá no consultório e a gente antes era até mais descuidado, né? Por não usar tantas coisas. Então, mudou totalmente. Quando estava amenizando, né? A gente estava atendendo com um número reduzido de pacientes, né? Mas agora, por conta do lockdown e tudo mais, a gente está só na urgência, só tratando dor, só resolvendo realmente problemas que não dá para esperar, né? Mas Sim. ainda é um ponto cego, por enquanto, né? Estamos esperando as coisas melhorarem para voltar ao normal aos poucos, né? Ao novo normal, né? Com certeza. Vai ser bem complicado e está sendo difícil para todo mundo, né? Inclusive, vale ressaltar, já que a gente está até tratando de saúde, especificamente sobre a saúde bucal, mas vale ressaltar para o pessoal que está aí na live com a gente, para tomar os cuidados, né? Passar álcool em gel, sempre que for sair de casa, usar máscara, fazer o possível para não estar visitando ninguém. Enfim, são os cuidados que vocês já sabem, porque a saúde em primeiro lugar, né? Depois a gente vai se resguardar para quando tudo isso passar a gente poder conviver e voltar ao novo normal, que a gente sabe que não vai ser mais como era antes, tá bom? Então, para finalizar a minha parte aqui, Amanda, eu queria que você deixasse um recado para a gente. Por exemplo, o que você diria para quem deseja seguir a mesma profissão que a sua? Boa. Primeiramente, dizer que a odontologia ela é apaixonante. A cada período, a cada matéria, a gente se apaixona mais, a gente gosta mais. E assim, eu recomendo fazer odontologia quem gosta de cuidar, quem tem prazer, quem gosta de fazer, de ver diferença. Então, assim,
Para quem quer fazer, ver que tem que ser um atendimento humanizado, né? A gente sempre tem que botar isso na cabeça quando começar a atender os pacientes, quando você for atender o idoso, imaginar que aquele ali poderia ser seu avô, sua avó, aquela mulher poderia ser sua mãe, poderia ser seu irmão. Então, assim, ter isso em mente, né? Se você quer realmente fazer a odontologia, faça por amor, não faça por dinheiro, porque dinheiro, qualquer coisa que você trabalhar e se dedicar, você vai ganhar dinheiro. Você pode ganhar dinheiro fazendo odontologia, você pode ganhar dinheiro vendendo doce. Então, tudo vai depender do seu amor pela profissão, vai fazer a diferença. É isso que vai pagar. Esse é o seu pagamento. É realmente gostar do que faz, porque não é fácil a odontologia, né? Tem que estudar muito, né? É um trabalho árduo. Dentista trabalha muito, dentista não tem feriado quase nunca. Então, assim, tem que gostar do que faz, porque é o tempo inteiro, né? Integral. Então, assim, se a pessoa não gostar, ela vai viver cansada, então tem que pensar bem, né? Se realmente se identifica. É um curso que se torna caro, né? Por conta dos materiais. A gente gasta muito com material odontológico, né? Para utilizar os pacientes. E assim, se dedique 100%, né? Seja odontologia ou seja outro curso, estude bastante, se aperfeiçoe, doe 100% de si, sempre pense que vai valer a pena, porque assim, muitas vezes a gente acha que está perdendo tempo, porque assim, gente, a minha trajetória assim, já tem mais de 8 anos de odontologia. E se eu fosse parar para pensar, meu Deus, mais 3 anos de curso. Mas, porque assim, a faculdade são 5 anos, né? Já é muito tempo. A minha pós foi 3 anos. Então, assim, se eu fosse ficar pensando em perder tempo e ficar estudando o tempo inteiro, eu já teria desistido. Então, a gente tem que realmente focar naquilo e não pensar que está perdendo tempo. A gente está ganhando, adquirindo conhecimento. E a odontologia, ela não é uma coisa exata, né? Então, sempre tem artigos novos, sempre tem estudos novos, está sempre evoluindo, tem muita coisa nova, principalmente brasileiro, isso é muito legal, né? Muitos brasileiros lançando artigos novos, então tem muitas teorias que caem por terra, muitas coisas do que eu disse hoje, daqui a 2, 3 anos pode ser que mude, pode ser que melhore, pode ser que evolui. Então, é assim, a odontologia ela é uma constante evolução, e quem é dentista tem que estar acompanhando essa atualização, né? Antigamente dizia que a cárie era uma doença transmissível, né? Que se a pessoa beijasse, ia pegar uma cárie, né? Não é mais assim, entendeu? Para pegar uma cárie, para a pessoa ter uma cárie, não só uma bactéria de uma boca de uma pessoa que tem cárie, a outra vai pegar. Para outra pessoa pegar uma cárie, ela tem que ter vários outros fatores, né? Além da pessoa ter a bactéria ruim, né? Ela tem que deixar aquela bactéria se instalar. Então, se a pessoa tem uma escovação boa, ela não vai pegar a cárie de outra pessoa, porque ela vai escovar e a bactéria vai embora. Então, é assim, muita atualização, né? Então, é isso, gente. Muito obrigada. Acho que eu me estendi muito. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz, gostei muito de participar. Estava até um pouco nervosa a princípio, né? Nunca participei de uma live. Que é isso, foi show de bola Só demais, acostumada a muito bom. palestra ali, aquela coisa de momento. Mas é muito gratificante. Eu espero que tenha mais, né? Que dê certo para fazer depois, pessoalmente, para tirar as dúvidas dos meninos, de todo mundo. E é isso. Muito obrigada. Vai dar, se Deus quiser, tá bom? A gente vai querer contar muito com a sua ajuda no futuro, se Deus quiser. E assim, eu queria agradecer, tá bom? Agora fazendo os agradecimentos, dizer que foi um prazer conhecê-la e poder compartilhar e receber as informações que você passou pra gente, tá bom? Então, obrigado a todos que estão aí na live, na palestra, assistindo com a gente. E antes da gente, de fato, encerrar, eu vou passar a palavra de novo para o meu amigo Jonathan, para que ele faça algumas perguntas que podem ter surgido no chat, que a gente talvez não tenha colocado no nosso roteiro, tá bom? Então, Amanda, muito obrigado, tá bom? De coração mesmo. Para mim foi um prazer estar recebendo todas as informações de você, tá? Então, tchau. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Oi, eu de volta aqui, né? Para a gente fazer as perguntas que estão no chat. Se você tem a sua pergunta que não foi esclarecida na live,
A gente vai responder aqui. A primeira pergunta é do Maílson Lima. Quais os equipamentos indicados para a higiene bucal de pacientes que usam aparelho ortodôntico? Boa pergunta. Então, hoje no mercado tem uma grande variedade de escovas, né, para quem usa aparelho. A gente pode utilizar a escova tradicional mesmo, sendo que o dentista vai passar uma orientação para você escovar de uma forma que limpe melhor entre os brackets, né? Mas também tem as escovas interdentais, tem a escova própria para quem usa aparelho. As escovas interdentais são as escovinhas pequenas que você consegue encaixar para limpar, né? Na hora que você termina de comer, já vai passando ela para tirar. Então, tem no mercado várias opções e também tem a questão do fio dental, que o paciente que usa aparelho não consegue usar o fio dental normal, né? Se ele for passar, ele não passa porque tem um aparelho no meio. Então, tem essa complicação. No mercado tem o passa-fio, que é como se fosse uma agulha, e você vai colocar o fio e vai conseguir passar como se estivesse costurando entre os dentes para poder conseguir passar entre os ferrinhos do aparelho, né? Então, tem farmácia, supermercado, passa-fio, né? A escova interdental e pode ser utilizada a escova tradicional para fazer a escovação, com orientação do dentista. Muito bem, então fica aí a orientação para quem não tem aparelho e para quem também tem, né? Que o cuidado é para todos. Isso. A próxima pergunta do chat é do Leuciano Rodrigues. Ele quer saber quais os hábitos que a gente tem que ter com a saúde bucal, além da escovação e o fio dental. Hábito de escovação? Não, no caso, outros hábitos, além da Os escovação e do cuidados, fio né? dental. Pronto, entendi. Assim, a cárie, por exemplo. A cárie, ela é multifatorial, né? A doença cárie que dá na boca. Então, ela também é causada por alimentos, né? Como eu disse, além da escovação, a questão de uma alimentação que ajude os dentes a fortalecer os dentes pode ser um bom aliado também, né? Que são os leguminosos que eu já falei, né? As castanhas, o leite, a maçã, que ela é uma fruta que funciona como limpador de dentes naturais, queijos que ajudam a fortalecer o dente, deixar eles mais brancos. E é isso, né? E a escovação é o principal, é o básico. A maioria dos problemas bucais é causado pela a higienização, né? Então, o básico, o arroz com feijão, é o fio dental, a escova. E limpar a língua. Muito bem. Aí, pessoal, as orientações vão seguindo, viu? Só queria esclarecer aqui que se você fez uma pergunta e eu não fiz menção dela aqui, é porque ela foi diretamente ou indiretamente respondida, tá? Então, eu estou dando prioridade às perguntas novas. A próxima pergunta é do João Joeliano, no caso. Limpar os dentes 3 vezes ao dia é realmente necessário ou é um mito? Realmente necessário. Mas assim, não precisa ser 3 vezes ao dia, pode ser 2. Se a sua escovação for muito boa, 2 vezes é o suficiente, né? É o mínimo, é 2 vezes. Menos uma vez ao dia já também não dá, né? Mas o principal é 3 vezes ao dia, que é após o café, após o almoço, que é o que acumula bastante alimento, né? Carnes, a gente se alimenta, uma alimentação mais pesada. E antes de dormir é o carro-chefe, porque à noite tem a questão da diminuição do fluxo salivar, né? A saliva diminui, então se a gente não escovar, vai ser o local perfeito para as bactérias se alojarem, né? Muito bem. Então, mais uma vez, vamos seguir a orientação de escovar no mínimo 2 vezes e 3 vezes, que é o mais recomendado depois das refeições, antes de dormir e quando acordar. O Joelian, ele fez mais uma pergunta. Como convencer uma criança a não ter medo de ir no dentista? Então, depende muito dos pais também, né? Quando os pais têm medo, a gente prefere que o pai saia e a gente fique só com a criança. Porque às vezes os pais também são nervosos, né? Tem muito caso de que a gente consegue lidar melhor com a criança sem os pais, mas tem que o pai conversar com a criança, né? E o importante, assim, o principal para os pais saberem é que a criança tem que ir antes dela ter uma cárie ou antes de amolecer o dente. Por quê?
Porque é importante o primeiro contato da criança com o dentista ser um contato tranquilo, de prevenção, de orientação, para ensinar a escovar os dentes, para mostrar como é que funciona, para ela se acostumar com aquele ambiente. Imagine você chegar num lugar sem saber para onde você está indo, o que é que você vai fazer, e chega lá e alguém arrancar seu dente. Então, traumatiza muito a criança. E os adultos também ficam traumatizados. Então, assim, o ideal é ir primeiro para fazer uma limpeza, né? Para ela se familiarizar com o dentista, com o ambiente, porque a criança vai se acostumando. Então, ela tem que ir antes de amolecer um dente, antes de ter um problema, conversar direitinho que a gente vai cuidar, a gente não vai lá para arrancar dente, porque tem pai que já vai ameaçando, né? Se for na base da ameaça, a criança vai ser traumatizada e a gente não consegue fazer nada. Então, tem que conversar, tem que convencer e tem que ver a melhor forma e sempre ir antes, né? A criança com 2 anos, ela já pode ir para o dentista. Uma criança com 2, 3 anos, ela já tem 10 dentes na boca, é muito dente. Então, ela já tem que estar indo fazer uma limpeza. E o dente da criança, lá para os 6, 5, é que vai começar a amolecer e a trocar. E aí é aí que os pais levam a criança. Então, já é muito tarde, ele já está muito grande. Então, tem que levar bem pequenininho para acostumar com o ambiente. Muito bem, então fica aí a orientação para os papais e mamães e para os futuros papais e mamães, né? Acostumar de cedo, sem ameaça, fala que é para o bem dele, né? Mais uma pergunta do Leuciano. Ele está perguntando se a escovação exagerada, tipo 5 ou 6 vezes por dia, pode ser prejudicial. Com certeza, com certeza, com certeza. Assim, depende muito do que a pessoa come, né? Então, assim, se a pessoa se alimenta muito mal, alimentação com muito açúcar, muito doce, né? Passa o dia todo comendo doce, então é até bom ela escovar mais do que 3 vezes ao dia, né? Agora, se o paciente está durante o dia comendo, sei lá, uma fruta, uma banana, não precisa estar toda hora escovando, porque desgasta o esmalte do dente. E a perca do esmalte do dente ela é irreversível, não tem volta. Que o esmalte é a primeira camada, ela é lisa, né? Ela é transparente, então se escovar com força e excessivamente, em vez de cuidar, vai desgastar o dente, né? Muito bem, então mais uma vez fica a orientação. O Luciano fez mais uma pergunta, perguntando por que o enxaguante bucal deve ser sem álcool. Boa, boa. Então, o álcool, ele causa alteração na nossa boca, né? O nosso pH normal, neutro, é 7, né? É o valor normal, né? Se a gente fica utilizando materiais com acidez ou químico nos dentes, né? Como bebida, coisas com álcool, aquele pH vai variar, né? E o máximo que a nossa boca poderia e deveria chegar é 5,5. Então, o excesso de álcool na boca da gente vai piorar, vai diminuir muito, vai mudar muito o pH salivar. Então, vai causar danos. Em vez de fazer bem, ele vai fazer mal. Então, sempre opte por um enxaguante bucal sem álcool. Sempre lê no rótulo, lê atrás, porque às vezes tem lá o nome álcool. Não tem na frente, mas atrás tem álcool. Então, uso com álcool, pode usar, mas tem que usar com muita cautela. Porque o enxaguante bucal sem álcool, ele pode ser utilizado todo dia juntamente com a escovação, né? Pode ser associado à escovação normalmente. Mas o com álcool não pode, porque pode causar grandes danos, né? Ele vai danificar o pH salivar da pessoa. Então, com os anos, ele pode até diminuir a questão de sentir o gosto das coisas. Você vai perdendo o paladar, porque o álcool vai ressecando, vai descamando, então a pessoa perde o paladar. Isso também serve para o excesso de bebida, né? De álcool, ingestão de bebida alcoólica. Resseca a boca. Então, isso vai fazer com que a pessoa, com os anos, vá perdendo o gosto durante a alimentação, não sentir o gosto da comida. Então, evitar sempre comprar sem álcool. Muito bem, né? Temos mais uma pergunta do Luciano, né? O Luciano é o menino das perguntas, mas ele precisamente está fazendo uma pergunta para músico, no caso.
Na música existem os instrumentos, tem os instrumentos de bocal e o de boquilha. O de boquilha é onde vai dentro da boca para emitir o som, e o bocal é colocado assim, ó, nos lábios. Ele está perguntando se isso pode prejudicar a dentição. Olha, aqui fica, assim, não prejudica a dentição em si, né? Mas ele pode causar um dano, né? Principalmente aqui que fica dentro da boca, porque se encostar muito na gengiva, é que nem quem usa pince aqui embaixo, né? Quem usa pince aqui, o pince fica batendo o tempo inteiro na gengiva. Então depende onde é que ele fica, né? No caso, ele não fica batendo nos dentes, ele fica entre os dentes, não é isso? Isso, entre a superior e inferior. Isso, porque geralmente o problema é quando bate aqui, que aí a gengiva pode subir. Aqui não tem problema, porque o momento que o paciente não encosta o dente no outro, ele está relaxando a musculatura, então não tem problema, viu? Muito bem. Mais uma pergunta agora do Hélio Júnior. Ele queria saber, já foi dito aqui na live, né, as doenças que podem ocasionar a falta de higiene, mas ele queria saber qual a doença mais séria que pode ser ocasionada pela falta de higiene. Então, tem várias sérias, né? Em relação à boca, a das mais sérias é a periodontite. A periodontite ela é a perda do suporte dentário, ou seja, é um estágio muito avançado de falta de higiene que faz com que todos os dentes amoleçam, né? É como se a bactéria comesse o osso do dente, então os dentes ficam mole, perde estrutura óssea, perde o dente. Então essa é a mais grave na boca. Em relação ao corpo e com relação à boca, tem várias outras doenças, como o infarto que eu falei, que pode causar uma inflamação, né, no endocárdio, que reveste o coração, por conta das bactérias que estão na boca, elas vão para a corrente sanguínea. Então, assim, o dente, ele tem nervos, tem vasos, então o mesmo sangue que está nos dentes, ele corre pela corrente sanguínea. Então, tem vários problemas relacionados com a boca grave, como diabetes, a AIDS, ela aparece muito na boca, o câncer de boca, né, começa na boca e pode ir para outros órgãos. Então, assim, uma falta de higiene, uma falta de cuidado pode causar até um câncer de boca, né? Muito bem, né? A gente está quase chegando ao fim da live, né? Vou fazer só mais algumas perguntinhas e fazer o agradecimento final. Aqui a gente tem um caso de um pai, Carlos Eduardo, o nome dele. Ele disse que o filho dele teve gengivectomia, isso há quase um ano. E ele queria saber se é recomendado ele fazer a cirurgia. Pronto. A gengivectomia é a cirurgia, né? Ele teve gengivite, no caso? Ele teve gengivite, Foi, né? isso mesmo. Ele fez a cirurgia, gengiva, né? Se tem que fazer de novo. Ele fez a cirurgia já. Ele Já. quer saber se pode fazer de novo, não é isso? É. Olha, é difícil dar diagnóstico sem avaliar pessoalmente, né? Eu tenho que ver como é que ficou essa gengivoplastia, né? Assim, muitas vezes, o paciente, além de tirar a gengiva, ele precisa que o dentista desgaste osso. E, às vezes, o dentista corta só a gengiva e não desgasta o osso. Quando não desgasta o osso, a gengiva desce de novo, né? Isso se tiver a necessidade de tirar o osso e não tirou. Mas também, como o paciente tem esse problema de inflamação gengival, então a gengiva volta a inchar, então ele vai precisar voltar a fazer. Mas isso só com diagnóstico individual, né? Atendimento individual, para poder realmente fazer uma consulta apurada, para realmente eu dizer com certeza que precisa fazer novamente. Muito bem, pois fica aí a orientação, viu, Carlos Eduardo? Procure um especialista. Eu queria aqui agradecer a todo mundo que participou da live, agradecer à doutora Amanda por ter se disponibilizado. Quero agradecer a todo mundo que fez as doações, né? Se você quiser doar o alimento, mais uma vez, vá lá na sede da associação, fica na rua Casusa de Pinho. Só um instante, eu vou ver aqui o endereço. Fica na rua Casusa de Pinho. Esses alimentos eles serão doados para famílias carentes. Essa ação já está desde o ano passado. E só resta agradecer. Perdoe se a gente não conseguiu responder todas as perguntas, mas foi a intenção.
Gostaria de agradecer também pelo convite, né? Agradecer a Jéssica Monteiro por ter me feito esse convite, né? É um prazer e uma honra estar aqui falando de uma coisa que é a minha rotina, a minha vida, né? A odontologia. Espero que eu tenha explicado de uma forma fácil, né? Porque tem muito termo técnico, tem algumas coisas que são até difíceis para a gente explicar para o paciente, né? Tem muita biologia, muita química, muita coisa. Mas espero ter deixado uma sementinha, pelo menos para vocês terem mais cuidado com a escovação, ver onde é que vocês estão errando, onde é que vocês podem melhorar, o que é que pode ser feito. E assim, se vocês quiserem me procurar para tirar alguma dúvida no privado, se tiverem alguma coisa que eu expliquei que vocês não entenderam, podem me procurar no meu Instagram. E é isso, eu quero agradecer mais uma vez, parabenizar a todos, aos meninos que fizeram as perguntas, muito pertinentes, muito legal, esse projeto muito lindo. E é isso, parabéns a todos, uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser, né, presencialmente. Audiodescrição. Em uma sala, com estantes na parede e um computador em uma mesa, é dado play em um vídeo no computador. O vídeo de uma pessoa estudando em um computador e imaginando ideias do futuro. Em um escritório, no notebook, uma pessoa vê vídeo de crianças na sala de aula se imaginando o que vão fazer no futuro. Em um parque, no celular, uma pessoa vê um vídeo mostrando a importância do conhecimento no mundo. Uma lâmpada feita de quebra-cabeças é completado por mãos, formando a logo da Live do Conhecimento, com o nome escrito abaixo da lâmpada. Em um fundo rosa, os textos: Mulheres que inspiram, saúde bucal, uma garota escovando os dentes e um dente piscando ao seu lado. Logo em seguida, fotos da palestrante e dos mediadores. Palestrante, Amanda Souza. Cirurgiã dentista, especialista em ortodontia. Mediador, Jonathan Lima, músico. E mediador, Cláudio Abreu, instrutor.